Oi, eu sou Eli e hoje estou no Marupiara Cultural para ter um bate-papo literário com 3 poetas de Boa Vista, Roraima. Elisa Coimbra, Rafa Black e Felipe Thiago são os convidados da nossa prosa poética. Em todos os âmbitos, eu sou resistência, menos a você, seu sorriso. Aí sou só carência, pare e penso, poxa nego, assim não deu. Os outros são apenas seres humanos, você é o próprio Deus e eu, bem, ao teu dispor. Mas não acredito nisso com amor, com dor, por isso eu me vou embora. Já tá quase passando da minha hora. Espero deixar para trás apenas boas memórias de nós a sós, feroz, os momentos sem voz. Só olhares, vulgares. Desculpa, nego, tô indo desbravar outras pessoas vulgares. Poeta, slammer e MC de batalha, Rafaela Pinheiro Souza, mais conhecida como Rafa Black, é a primeira entrevistada do nosso bate-papo literário. Bem-vinda, Rafa. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, Eli. Rafa, conta pra gente como foi que começou sua carreira enquanto poeta. Foi num slam do Sesc, onde a minha professora de português, eu estava no 3º ano do ensino médio, e ela estava procurando alunos que escreviam para a gente se apresentar no Sesc, e eles estavam selecionando cada pessoa de cada escola. E aí ela me convidou, e foi o primeiro slam que eu participei, ela incentivou muito, fiquei em 2º lugar, e foi aí que eu comecei a ir para sarau, para slam, me apresentar, porque até então eu escrevia, mas eu não tinha coragem de recitar na frente de muitas pessoas. Então, o slam ele surgiu através dessa sua professora, né? Sim, a professora Ana Paula, de português, do Natalino. Ela te incentivou e, fora o slam, também você é MC de batalha. E como foi que a batalha de rimas surgiu para você? Essa já foi mais de desafio, porque acho que foi uns 3 anos, tinha a Batalha da Orla, que acontecia na Orla Taumanã. E aí os meninos atacavam meninas, só que não tinha menina batalhando. Então, tipo, quem eles acham que tá atacando pessoas que nem estão aqui, eu vou aprender e vou batalhar também, vou acabar com esses caras. E aí que eu comecei a batalhar. Eu comecei a treinar e depois eu comecei a colar em batalha. Aí a minha primeira batalha, eu falei, não, vou construir um trio de meninas, que ia ser uma batalha de trio, e vamos só mulheres. Só que na hora uma não pôde ir, então ficou 2 meninas, eu e a Ali, e mais um homem, que era o Sami. Então, você percebeu que faltava mulheres nesse espaço, né? Que é o espaço da Batalha de Rimas. E daí foi quando você decidiu também participar e também chamar outras meninas para participar junto com você. Sim, isso mesmo, porque eu já sabia que tinha algumas meninas que queriam ir, só que como era majoritariamente homens, tem aquele receio de ir, né? Então, já eu comentei lá no post, e aí as meninas que estavam interessadas também se juntamos, aí treinava lá na minha casa, uma ajudava a outra, e foi assim que começou. E foi tranquilo para vocês essa entrada no mundo da Batalha de Rimas? Ou vocês sofreram algum tipo de preconceito da parte dos meninos? Bastante preconceito no começo. Só no post já tinha gente falando, não, é mulher. Mulher só diz que vai, mas nunca vai. Aí já começou assim. E na batalha, tipo, por você ser mulher e estar começando agora e não ter outras, é muita pressão. Todo mundo está ali para ver como você vai se sair, pegar uma fita métrica para ver se vale a pena chamar outras mulheres também. E nisso teve uma batalha iniciante de batalha de rima, batalha de sangue, a gente tinha muito. Aí foi eu e 3 meninas, e a gente falou muito palavrão. E nisso, o apresentador pegou, depois que acabou, e falou que não podia falar palavrão, porque tinha criança. E, ok, não pode falar palavrão. E nisso, os meninos foram batalhar e falaram muito mais palavrão do que a gente e não foram repreendidos. Aí a gente já começou a olhar a diferença. E nisso teve várias coisas no Facebook também, porque uma das meninas ela ficou chateada com aquilo, achou que tinha feito algo de errado. E aí ela postou pedindo desculpa para todo mundo.
E nisso, um dos apresentadores falou que a gente era um bando de dodocas. Aí eu falei, olha, eu já pedi desculpa, se não quer aceitar, não aceite, mas os meninos xingou e a gente também xingou, mas eles não foram repreendidos, porque estão repreendendo a gente. E aí foi o início, foi um pouco conturbado, tinha muita briga por conta disso. Eu já ganhei uma regra só para mim, porque eu sou mulher negra e eu chego, sou mulher negra e acabo com você. E o pessoal, nossa, ela está se vitimizando, como se eu falasse sobre ser mulher e ser negra como algo inferior, mas isso é uma forma minha de me exaltar. Tipo, eu sou isso e isso, falaram para mim que eu sou isso a vida toda e que não ia chegar em certos lugares e eu estou aqui. E outras pessoas igual a mim podem chegar aqui e ser muito mais. Existe realmente uma resistência e um empoderamento seu, né, enquanto poeta negra aqui na cidade de Boa Vista. E daí eu queria que você contasse um pouquinho também mais sobre essas delícias e essas dores de ser uma poeta negra aqui em Boa Vista, Roraima. Aí as dores é isso, é muito difícil quando alguém te chama, por exemplo, ou para recitar um poema, ou para batalha e fala representando as mulheres, Rafa Black, é tipo, eu estou representando centenas de pessoas, então se eu me sair mal, eu vou estar decepcionando centenas de pessoas e eles vão estar me usando, entre aspas, como uma fita métrica para falar se somos boas, se todas essas pessoas são boas ou não. E essa é a parte ruim. E boa também, nesse caso de representatividade, que eu lembro até hoje uma batalha que eu fiquei muito feliz quando saí, que era na Casa da Capoeira, no Parque Anauá. E aí eu batalhei, e eu batalhando assim. Aí, quando acabou, eu olhei assim para o lado, tinha uma menininha, eu acho que ela tinha uns 10 anos. Aí ela olhando, tipo, nossa, ela tá batalhando, que máximo! E isso eu acho que é o maior incentivo para continuar, porque outras garotas olham, tipo, nossa, eu gosto, ela consegue também, tá mandando bem, eu vou também. Entende? Eu acho que essa é uma das delícias, incentivar outras pessoas também. É muito bom, realmente, né, a gente ter esse feedback de outras pessoas que assistem o nosso trabalho e se identificam. Isso é muito bom, é sensacional. Eu tenho uma curiosidade, eu queria saber como foi que o Black começou a fazer parte do seu nome artístico enquanto poeta, né? Porque Rafaela vem de Rafa e Black, mas por que esse Black? É uma forma de resistência também, né? Conta um pouco pra gente. Por que o Black no seu nome artístico? O Black eu ganhei na pista de skate, que eu também sou skatista. E aí o pessoal... Porque eu tenho Black Power, o pessoal Black, e aí ficou Black. Aí já tinha o Rafa, que sempre me chamaram de Rafa, e ficou Rafa Black. Por causa do Black Power, eu ganhei o Black. Perfeito. Então foi um nome que você ganhou, né? Que daí você acabou assumindo para você também, pro seu nome artístico, né? Sim. Acabei assumindo porque ficou tudo. Black Power, Rafa Black. Fica uma entonação quando chama Rafa Black. Então, nossa. Rafa, recentemente também você participou do álbum Caminhos, né, em parceria com a Bodhisattva. A tua faixa é a faixa que abre o álbum, ela se chama Pontos de Esperança. E eu queria que você contasse também um pouquinho como foi essa parceria para você. Como quase tudo que eu faço na minha vida foi bem aleatória, foi indicação que o Felipe, que é um dos participantes da Bodhisattva, entrou em contato comigo de madrugada, aí me ligou, aí falou sobre o projeto, como seria. E eu, apesar de muito tempo em batalha, muito tempo recitando, eu nunca tinha gravado nada. Eu sempre tive algumas vontades de lançar um rap, alguma coisa assim, mas ainda não tinha tomado coragem. Aí ele falou tão bem no projeto, uma coisa tão massa que eu, não, a gente vai. E mesmo com medo, eu estava com muito medo. Aí foi, e gravamos, e eles ajudaram muito, porque era o meu primeiro som. Ajudaram com beat e tudo, e todo mundo se ajudando, foi maravilhoso. E foi assim que rolou. E tá lá. Até é um pouco engraçado, porque quem me conhece de batalha, quem me conhece de slam, de sarau, sabe que eu sou um pouco agressiva na hora, né? É mais crítica. Aí já veio o nome, Ponto de Esperança, já foi algo mais relax, mais íntimo. É legal, eu sou apaixonado pela faixa que você está participando. Obrigada.
Rafa, você ainda não tem nenhum livro publicado, né? Mas você pretende publicar um algum dia? E também como é que a gente faz para conhecer seu trabalho? Você publica nas suas redes sociais? Ou a gente apenas encontra você em saraus, nas batalhas de rimas? Como é que é? Sobre o livro, ainda estou pensando e tudo, porque eu ainda não me sinto preparada. Eu acho que quando você é artista, tem uma hora que tipo você vê o seu próprio trabalho e fala não, eu acho que ainda não estou preparada para isso. E é a minha relação quanto a livro. Quanto a poesias, eu estou usando um aplicativo, meu poema, que eu estou usando para postar todas as poesias, e às vezes rola como diário também, com poesias. E quem quiser me procurar lá, o nome do aplicativo é Meu Poema. O vulgo é Rafa Black, é que nem todas as redes. Rafa Black com H no final, tipo Rafa com H no final e o Black normal, para quem quiser me encontrar. E também tem o Instagram, Rafa Black, e tem Twitter também, mas Twitter não é para trabalho, né? Então exclui. E é isso, quem quiser me procurar por aí. Quem quiser ver batalhas minhas, só que, olha, eu vou avisando, tem hora que eu tô boa, tem hora que eu tô ruim. Só lançar no YouTube também Rafa Black e vai encontrar lá. Sensacional, Rafa. Muito obrigado pela participação aqui no nosso bate-papo literário. Mais uma vez, eu que agradeço. E realmente é uma honra estar aqui com tantos poetas e artistas regionais maravilhosos. Nunca imaginei mesmo. Quando a gente planeja a nossa vida, a gente espera uma coisa totalmente diferente, né? A gente, muito próximo da sociedade, a gente pensa em ser escritório, casa, família. E nunca imagina, eu vou escrever poesia, eu vou pintar, eu vou trabalhar com isso. Então, está sendo uma honra cada vez mais participar de entrevistas com esses maravilhosos eventos que eles fazem também, do Grupo Margens, e os saraus. Muito obrigada. Eu que agradeço e que fico encantado com o seu trabalho. Obrigada. Muito mais que da murida, eu quero arder na tua boca. Em seu pulso, poesia. Pulsa tanto que não cabe só no corpo, se materializa na escrita. Felipe Thiago é o nosso segundo convidado do nosso bate-papo literário. Obrigado, Felipe, pela presença. Eu que agradeço, Eli, pelo convite. Muito honrado de estar aqui com você. Felipe, conta pra gente como foi que começou a sua carreira enquanto poeta. Bom, a carreira enquanto poeta começou a partir dos clubes de leitura, que eu fazia entre amigos mesmo, no período do ensino médio. E também depois de participar de saraus públicos, promovidos pelo Sarau da Aluna Poética, né, pelo coletivo Caimbé, e a partir de outros convites que foram surgindo depois. Mas o poeta surgiu bem antes disso, né? Antes da carreira. Depois de descobrir que no bloco de notas ele trazia não só textos, mas poemas, né? Era um gênero literário específico, era um gênero textual específico. E é muito importante isso de a gente conseguir se descobrir poeta, de definir, eu sou poeta. E até isso acontecer levar muito tempo, né? Porque esse reconhecimento ele vem primeiro do outro. Pelo menos para mim foi assim, né? Eu precisei que esses fazedores de cultura, que esses poetas com quem eu tinha contato, dissessem para mim, você é poeta, para eu poder conseguir reconhecer em mim, ok, eu sou poeta, né? E isso veio de uma forma muito bacana, porque eu estava na escola, foi a Ili Makushi, quem eu vi pela primeira vez poeta, né? E não aquela coisa distante que traz os livros, né? Que traz a escola como a definição de poeta, a definição de literatura. É uma coisa ao alcance, né? Pode ser eu, pode ser você, o motorista, a minha professora, né? Enfim, então acho que foi daí que surgiu o poeta e a carreira logo depois. É um processo e um ato de coragem também, né? Porque, como você mesmo disse, primeiro você escreve para você, você guarda para você, e daí tem um momento em que você decide que você vai compartilhar isso com outras pessoas, e daí é onde a gente está passível de julgamentos, né? Sejam bons, sejam ruins.
E eu acho que é por isso que muita gente tem medo também de se dizer poeta, né? Ou dizer que escreve. Tanto que, enfim, das oficinas que eu tenho feito pelo Grupo Margens, por exemplo, nas escolas, a narrativa que a gente ouve é de que as pessoas escrevem textos. Eu tenho uns textos guardados, né? E não conseguem dar nome para aquilo, dizer que é um poema, dizer que é uma música. Talvez pelo estudo sistemático e normativo que a gente tem, né, na escola, do entendimento de literatura em si, que faz com que a gente distancie essas escritas do que é canonicamente ensinado nas escolas, né? Então, acho que esse afastamento demora um pouco, dificulta esse reconhecimento, né? Eu escrevo poemas, o que eu tenho aqui é poema, independente da forma, tem um conteúdo, né? Enfim. Então, sim, é um ato de coragem se dizer poeta, se colocar no mundo, porque, como você disse, está passível de julgamento. Mas esse julgamento pode ser bom, né? A arte com a palavra, ela mexe com muitas coisas. A minha perspectiva linguística, a minha vivência de mundo, a construção que eu faço com as palavras, o manuseio dela, né? É de forma única. Então, sim, é um ato de coragem. Um ato de coragem lindo e de resistência seu também. Obrigado. Felipe, você fez o seu ensino médio no Instituto Federal de Roraima, né? E quando você está lá, você participa de uma obra, que é o Olhares Poéticos, e que ele é publicado, né? Você participa de 2 volumes, o primeiro e o segundo. Conta pra gente como foi essa experiência para você no ensino médio. O Olhares Poéticos, assim, eu acho que foi o parto mais lindo do qual eu participei, porque ele surgiu a partir de um projeto, né, de fomento do governo federal, que é o Inova. Não sei se ainda existe, mas existia na época com o governo. E esse projeto financiava esse tipo de trabalho nas escolas, né? E a gente conseguiu fazer uma oficina de escrita poética com a Ili Makushi, mais uma vez participando da minha vida, né? E a partir dessa oficina de escrita poética, a gente reuniu alguns poemas e colocou em um livro. E para mim foi muito especial porque eu participei da oficina, participei do projeto junto com a professora, né, a Aline Cavalcante, participei da curadoria dos poemas junto com ela e a comissão julgadora e diagramei o primeiro livro e o segundo e dei capa para o primeiro livro também. Então, assim, eu participei de forma muito ativa na construção desse livro. Do segundo, eu já não era mais aluno do Instituto, mas ainda assim, fechei a parceria com a Aline e consegui fazer a diagramação do livro e também o prefácio dele, né? Então, é muito especial para mim, porque lançar um livro também é uma coisa distante, né? Você só vê livros lançados de poetas famosos, né? De gente muito reconhecida, e tá lá, alunos de ensino médio de uma escola de Boa Vista, né? No extremo norte do Brasil, tendo suas poesias publicadas. Então foi muito importante, assim, porque me lançou e lançou outras pessoas também. A partir do lançamento desse livro, a gente conseguiu ter algum reconhecimento, né? Ficou mais visível, virou notícia de jornal, a gente deu entrevista também. Então, esse primeiro momento foi bacana para todo mundo, de alguma forma. Como você já mencionou, você também já participou de alguns saraus, né? E é assim que eu te conheço enquanto poeta, e foi assim que eu conheci a Rafa Black também, através desses saraus. Você já participou de alguns coletivos e ainda participa, né, na organização desses saraus, e também já participou de coletivo com interferências de lambe-lambe pela cidade, né? Conta pra gente um pouco dessa experiência para você, como é que é participar desses coletivos. Bom, participar desses coletivos, ele surge a partir de uma necessidade artística em comum com outras pessoas, né? Então, eles surgem de maneira muito espontânea e colaborativa, né? Eu acho que assim é que tem funcionado muito das produções artísticas em Roraima, de forma colaborativa, né? Sem fomento mesmo, e só pela necessidade de produzir arte e de democratizar ela de alguma forma, mesmo que em poucos espaços, né? Participei do coletivo Carapanã, participei do coletivo Caimbé também, de alguma forma, e hoje contribuo mais ativamente pelo Grupo Margens, né? E é muito bacana poder participar desses projetos, né? De participar nas escolas com os alunos, de promover intervenções artísticas na cidade, na Universidade Federal, em pontos de ônibus, por exemplo, né? Para que a gente, não sei, tire um pouco esse pensamento da nossa rotina, que é muito louca, e às vezes faz com que a gente não consiga perceber pequenos detalhes que fazem realmente a importância. E o Lambe Lambe, ele contribui justamente para isso, né? Aliado aos micropoemas, que é uma categoria com a qual eu tenho trabalhado, ele tira esse foco, ele te desestabiliza de alguma forma. Você está andando na rua, você está
vai pegar o ônibus, enfim, para fazer algum compromisso diário, e tá lá um poema, tá lá um lambe-lambe com uma mensagem, enfim, algum questionamento, né? E eu acho que isso é bacana, né? De ter um pouco de arte no nosso dia a dia. Aqui em Boa Vista eu ainda sinto isso de forma limitada, né? De forma muito incipiente, mas em outros centros urbanos, né? São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, em outros lugares do mundo, a gente vê isso muito ativamente. Então, depois de visitar alguns lugares, depois de, enfim, ter outras experiências artísticas, me juntei com outras pessoas que também tiveram essas perspectivas, essas experiências, e a gente conseguiu trazer de alguma forma aqui para Boa Vista. Sensacional. Falando em micropoemas, seu primeiro livro, Poema Indireta, é um livro só de micropoemas, né? É uma obra só de micropoemas. Conta pra gente como é que é essa experiência de estar lançando o seu primeiro livro de forma gratuita na internet. Bom, o lançamento do Poema Indireto ele foi facilitado a partir de um edital de fomento, né, do governo. E eu acho que o Poema Indireto ele já existia, né? Ele sempre esteve no meu bloco de notas. Eu só precisei organizar ele de alguma forma. E esse nome me surgiu a partir da ideia de um amigo, o Fabiano, que também é integrante do Grupo Marges, também é poeta. E ele me deu esse nome dizendo, em uma brincadeira, que no meu projeto de mestrado eu vou estudar os poemas indiretos do Felipe, eu vou caracterizar isso como um gênero textual. E eu achei muito bacana, né? Essa associação entre a poesia e essas indiretas, que é uma coisa mais moderna, né? Presente nesse mundo virtual de redes sociais e tal. E, de fato, são indiretas mesmo que eu fiz a partir dos poemas, né? Acabei fazendo uma mescla disso tudo. Eu acho bacana porque é uma arte rapidamente consumível. Você está passando pelo feed e vê um poema, sei lá, de 3 versos ou 4 versos no máximo. No livro eu privilegiei poemas de até 6 versos, foi o que eu caracterizei como micropoemas, né? Já que não há uma definição fechada para isso. E eu acho que é isso, né? A gente está vivendo um mundo que nas redes sociais tudo é rapidamente consumível, então eu quis de alguma forma adaptar o meu trabalho e, enfim, trabalhar em cima dessa perspectiva, né? De ser uma coisa consumida rapidamente e que tenha alguma mensagem de amor ou de desamor, de afeto e desafeto, enfim, que dialogue com o meu dia a dia e talvez dialogue com o dia a dia de outras pessoas e que possa ser usada como uma indireta, né? De repente, para um crush, para uma crush, não sei, para os dois, para todo mundo, para ninguém. Amo. Então, Poema Indireta tem uma apresentação da Elisa Coimbra, né? E na apresentação dela, ela diz, abre aspas, poema indireta materializa e patenteia aquela parte de si ignorada sempre. A voz que insiste a verdade na cabeça não tem relação direta com a moral, mas com aquilo que se sente, porque tudo o que se sente é verdadeiro, embora passível de julgamentos. Fecha aspas. Nesse sentido, muitos dos seus poemas presentes na obra falam dessa temática do amor e do desamor. Conta pra gente como é que é essa experiência de falar sobre essa temática universal que é o amor. De amor e de desamor, um corpo LGBT entende bem, né? O amor, a gente vive exponencialmente, né? Experiencia exponencialmente, porque é negado. E o desamor está lá, inversamente proporcional, né? Então, à medida que um corpo LGBT vive o amor ou tenta viver, ao mesmo tempo ele encontra muitas barreiras, né? E comportar um amor sendo LGBT é difícil nesses dias, né? É muito difícil, porque a gente encontra... São muitas variáveis da sociedade que vão contra isso, né? Tanto é que um LGBT está muito mais suscetível, é acometido por muito mais vezes de depressão e corre o risco de tentar suicídio muito mais vezes comparado a um corpo heterossexual, né? Então, é uma temática universal, de fato, mas que tem uma particularidade quando voltado para alguém que entende o amor, que vive o amor de uma maneira diferente do que essa gramática do sexo pauta na sociedade, né? É pautada na nossa sociedade. Então, acho que o poema indireta, de alguma forma, e toda a minha escrita, ela vem sendo amadurecida nesse sentido, né? De conseguir, ou pelo menos tentar, dar nome a essa coisa que é inominável para a gente, que é negada, né? Que é a possibilidade de viver o amor, de viver como a gente quer, de ter os trejeitos que a gente pensa ter, independente de se encaixar ou não na aparência física que eu tenho, né? De ter o corpo biológico que eu tenho.
Então, acho que é isso, né? O que Elisa quis dizer no prefácio, na verdade, disse muito bem. E é isso que eu, pelo menos, tento trabalhar na minha temática, né? Eu acho que essa é a minha poética, de trabalhar o amor e o desamor da forma que eu vivo, da forma que eu entendo, da forma que eu experiencio e da forma como eu percebo que os meus colegas também experienciam, né? Dos meus amigos LGBTs e, enfim... É universal também o desamor e é universal também essa problemática em volta de ser LGBT, de compreender um LGBT e de respeitar também, né? Acho que a gente encontra muitas barreiras nisso, então é sobre isso, a poética. É também um ato de resistência, né? Ainda mais num estado que a gente vive, que é um dos mais homofóbicos e que mais mata a população LGBT e no Brasil. Exatamente. O Brasil é um dos países que mais mata LGBT no mundo, né? Então, só de ter essa estatística em mente já é desafiador, né? Se assumir, né? Não sei para quê, para quem, enfim, mas sair do armário, para utilizar a expressão popular, é um ato de muita coragem e que nem todo mundo consegue fazer, né, Eli? É preciso muito apoio, é preciso ter uma rede ao teu redor, é preciso ter muita coragem e é preciso, acima de tudo, você ter para onde ir caso isso tudo der errado, né? Porque a gente sabe que é passível de dar errado. A gente sabe que as narrativas, enfim, o tempo todo nos jornais, as narrativas nas redes sociais, as narrativas que a gente escuta é de você sair de casa, de você apanhar, enfim. E é isso, então... Se dizer LGBT, bater sempre nessa tecla, não é nem de longe um mimimi, né? É se colocar no mundo e é se colocar com a cara a tapa mesmo, porque a gente sabe que é o mais provável de acontecer, né? E é também um ato de amor próprio, né? Principalmente, né? Eu acho que a leveza que esse se assumir, ou seja, negar o que eu nunca fui, né? Que é o que a sociedade impõe, é um ato de amor próprio. Traz muita leveza e eu acho que é isso que eu tento trazer para os meus poemas, né? Enfim, esse turbilhão de coisas que é ser LGBT no Brasil. É isto. Obrigado, Felipe, pela entrevista. É muito bom te ouvir e aprender com você. Diz pra gente qual é o teu @ nas redes sociais e como é que a gente faz para encontrar o teu trabalho. Bom, eu divulgo de forma, assim, meio bagunçada um pouco, mas está lá pelo Instagram, está pelo Facebook também. No Facebook vocês podem encontrar como Poeta Felipe Rocha. E no Instagram tem o Felipe Thiago C, o Thiago com TH, onde eu publico alguns videopoemas, às vezes, enfim, alguma legenda de alguma foto. E também tem um canal no YouTube, Felipe Thiago. Dá uma pesquisada no Google lá, que eu acho que você encontra. Se quiser trocar uma ideia, não sei, enfim, propor parceria, estamos abertos a isso. Obrigado, Felipe. De nada, Eli, eu que agradeço o convite. Absolutamente, os russos são loucos. Amam, dizem, mas sabem, principalmente em sua violência vital, serem loucos e tornar o mundo de um jeito injustificadamente pacífico. São loucos, os russos, e em tudo o que fazem impõem beleza como se impõe a coisa mais vital, o que é seu cérebro ou seu coração. E fazem assim de seu chão um local mais hostil que não há como se houvesse sol em lua que se espreme de tristeza. Todos os loucos são russos, e essa terra toda talvez não seja, a bem dizer assim, tão russa se para elas não houver aqueles a que habitar, ainda que os russos a digam inabitável habitar. Os bares, as lojas e as ruas, nada disto é russo. Os russos sensíveis, eles olharam a terra e ela era o seu próprio chão. Não há mesquinhez na vida tirana. Há pais chorando o sangue de seus filhos e filhos suicidas em sua falta. Isso sabem bem no momento que é ser um russo. As lágrimas caem no chão, o solo ferve, desmorona e quase apodrece. Até que brota uma planta tão verde que... Elisa Coimbra é o nome dela. Poeta e etc, Elisa.
Absolutamente. Obrigado, Elissa, pela presença aqui no nosso bate-papo literário. Obrigada a você. Te amo. Te amo. Elisa, conta pra gente como foi que começou sua carreira enquanto poeta. Carreira. Carreira. Muito recentemente, carreira, sabe? O que eu entendo por carreira, pelo menos, assim. Antes vivia num estágio poético que era muito abstrato e era uma licença poética enquanto minha existência, sabe? Não estava muito interessada em trabalhar com isso de fato, sabe? Em tentar viver disso, né? Então, carreira, provavelmente desde o ano passado, assim, que foi quando eu finalmente tive, né, a percepção assim de que eu sou artista mesmo, acho que eu tenho que correr em busca disso. E aí eu comecei assim mesmo a pensar numa carreira poética, sabe? Bem recente. E por que você acha que demorou todo esse tempo para você se assumir poeta como profissão? Contexto, principalmente, né? Contexto social, contexto cultural, contexto artístico. Aqui no Brasil, a gente já fica um pouco assustado quando a gente pensa em Roraima, então é muito assustador, assim, né? Então, são muitos desafios, é uma vida um pouco inglória, assim, não é tão legal quanto parece, às vezes, né? Porque você está sempre em busca ali de pagar o seu pão, né? E ter o lazer, porque, afinal de contas, a gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão e arte. Então, é muito difícil, né? Fora todo o contexto social, a gente ainda olha para a literatura sendo essa arte que é extremamente elitista, né? Que é extremamente excludente. Então, o poeta, ele transita muito ali no intocável, na musa, tem uma romantização muito grande, né, do que é ser um poeta. Eu tenho trabalhado cada vez mais a desconstrução da poesia, então, para mim, você é um poeta porque você existe poeticamente, não é porque você trabalha com a palavra. Você tem uma existência poética. E, para mim, é isso. A gente precisa, cada vez mais urgentemente, desconstruir essa percepção do poeta, que é justamente para trabalhar isso. Quando alguém tem um texto guardado, não ficar com medo de se intitular poeta, sabe? Porque a gente sabe que essa é a grande realidade, né? Então, eu acho extremamente necessária a desconstrução não só do conceito de poeta, mas da literatura em si, né? E então a gente trabalha muito assim pela democratização, pela desconstrução e tudo isso é muito caro aos novos poetas, né? As novas gerações têm se mostrado cada vez mais politizadas, né? Porque afinal de contas, se existe uma poética, toda poética é política, né? Então a gente tem encontrado cada vez mais pessoas, novos poetas direcionados para as causas sociais, alinhados, né? E trabalhando essa desconstrução junto e multiplicando, né? Por aí. Todo o seu trabalho ele está disponibilizado de forma gratuita na internet, né? Você lançou o seu primeiro livro em 2019. O segundo você lançou em 2020, que é o Mó. E a gente também pode encontrar no seu canal no YouTube seu primeiro curta, que é o Vassoura, assim também como um projeto intitulado Poetizar. Isso para citar apenas alguns dos seus trabalhos, né? Isso tudo está relacionado ao seu posicionamento de democratização da cultura, né? De democratização cultural. Você pode contar um pouco para a gente o que é democratização cultural e por que você também decidiu tomar esse posicionamento para o seu trabalho? A democratização cultural... a gente já vai começar a falar sobre democratização cultural, vários pontos assim sensíveis. Democratização cultural nada mais é do que, pelo menos, tentar difundir literatura em camadas cada vez mais marginalizadas da sociedade, né? Então, eu tenho um trabalho junto com o Grupo Margens há 4 anos. É um grupo que trabalha de forma independente com democratização cultural e educacional, né? Porque também não tem como dissociar a cultura de educação. Mas eu acho que acendi a luz
para olhar por esse olhar na graduação. E de uma maneira completamente provocativa. Era mais jovem, né? Então, era chateada pra caramba, assim, sabe? Com o elitismo da academia, sabe? Isso sempre me moveu de uma forma, assim, que eu quase não conseguia controlar, né? Então, sempre fui muito revoltada, assim, com o elitismo de todo o pensamento intelectual, né? Os intelectuais em si, assim. Então, vendo ali, tendo contato com essas pessoas, né, que se não tomarem cuidado acabam mesmo só apenas reproduzindo, né, esses padrões sociais de elitismo e, enfim, etc. Acendi, assim, né, para a importância, porque eu vi lá dentro da universidade como aquele conhecimento só permeia ali, aquela bolha. Raramente você consegue alguém de fora que entra ali ou alguém de fora, mas hoje em dia tá bem melhor, assim, né? Que cada vez a gente vê mais jovens universitários se atentando para isso, né? O quão a bolha é excludente. Então, a gente vai nesse movimento de cada vez mais. A gente não está interessado em descredibilizar a teoria. A gente está interessado em democratizar esse conhecimento para todo mundo, né? Então, a gente adquire conhecimento lá dentro da academia e multiplica fora, já que para chegar ali não é todo mundo que chega, sabe? Então, foi ali dentro da universidade mesmo, foi ali dentro da universidade também que eu recebi esse empurrão, assim, de você é poeta, você tem que assumir isso, porque também era uma pessoa muito retraída, né? Enquanto mulher, não tem como, a gente sempre se questiona mais sobre os nossos cargos, sobre as nossas faculdades, né? Então, é isso, o meu trabalho enquanto uma poeta e uma escritora que disponibiliza seu trabalho gratuitamente, parte disso, mas sem deixar de reconhecer, principalmente, que eu sou uma privilegiada, né? Que eu consigo fazer isso. Que o meu alimento, enfim, tudo que envolve de logística da minha vida não depende necessariamente do que eu conseguir com poesia. Então, eu posso fazer isso. Eu posso juntar um material e disponibilizar gratuitamente. Não é todo mundo, né? Então, a gente precisa sempre caminhar, assim, muito consciente, desromantizando esse trabalho, que é um trabalho humanitário, né? É projeto social, então a gente sempre tem que ter muito pé no chão, sabe? De que você não está sendo herói nem nada, você está ali, no máximo, para mediar um processo, sabe? Entre um indivíduo e algum conhecimento. Você é um mediador, você não é mais que isso, sabe? Então, é sempre bom, assim. Eu sempre gosto de reconhecer os pontos positivos, de eu liberar, de eu fazer o meu trabalho da forma que eu faço, mas eu entendo que ele também tem limitações, ele é perpassado por privilégios, e, enfim. É um trabalho também de muita consciência sua, né? Como a gente pode perceber. Ano passado, em 2020, você também começou um trabalho como roteirista, né? E também lançou o seu primeiro curta, já mencionado aqui, que é o Vassoura. Como é que está sendo essa experiência para você, enquanto Elisa, roteirista? Tem sido, eu acho que atualmente a atividade que eu mais direciono o tempo, né? Como eu considero, pelo menos na minha percepção, de que eu percebi que eu queria trabalhar com roteiro um pouco tarde, eu preciso correr atrás, assim, sabe, de formação, de capacitação, principalmente. Então, é desafiador pra caramba, né? Se a literatura já é esse campo muito difícil de gerundiar, o audiovisual, a gente nem se fala, porque é uma arte muito mais cara que literatura, né? É uma arte assim que leva dinheiro, e é por isso que é tão difícil você conseguir se estabelecer nela, né? Então, tem sido um desafio, como tudo, né? Só que um pouco mais. Só que nesse movimento de democratização, eu tento me apropriar ao máximo do que eu tenho, né? Do material que eu tenho. Então, se eu quero gravar um curta e eu tenho um telefone, vai ser dessa forma. Mesmo eu não tendo conhecimento de edição, de tratamento de imagem, etc., eu acho que a gente precisa cada vez mais forjar, e a palavra é essa mesmo, forjar espaços, porque se a gente esperar que os espaços sejam oportunizados por quem já está no establishment,
Não vai rolar, entende? Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido de, primeiro, ressignificar tecnologias, o que são as tecnologias, e aí a gente se apropria delas e faz o que a gente pode, sabe? Porque tem muito uma cartilha, assim, como se faz um filme. Então, você precisa de 200 mil itens para fazer um filme. E aí tu percebe que, na verdade, 200 mil itens, você faz um filme muito bom, assim, estilo hollywoodiano. Mas dá para fazer com menos itens, sabe? Não vai ficar um material tão bom, mas é o que dá para fazer. E a gente precisa cada vez mais fazer isso. Às vezes eu fico um pouco chateada porque eu acho que eu gasto tempo em projetos que talvez não sejam tão expressivos. Tipo, enfim, honestão, tipo poetizar. Não é uma parada que eu tô ali pela visibilidade, porque não me dá tanta. Eu tô ali pelo feedback. Eu tenho um feedback massa, mas eu acho que talvez as pessoas ainda reagem diferente né, quando elas têm ali um produto literário, então elas já ficam meio assim. Então, assim, na maior parte das vezes eu estou me sentindo um pouco chateada, sabe? Porque eu não estou vendo um retorno ali, etc., achando que está fazendo meio à toa. E aí, do nada, eu sou convidada para idealizar um documentário, porque fulana viu que eu tenho um projeto no YouTube que é muito massa. Então, é isso, sabe? É isso. Você não está fazendo ali... Você está montando portfólio. Você está adquirindo conhecimento e experiência, né? O empirismo é importante. Então, eu acho que... Eu sou da metodologia de que, a cada vez que você se expõe a uma situação assim, de eu vou fazer do jeito que eu sei, beleza, você pode estar fazendo feio, às vezes, né? Às vezes, pode estar fazendo errado. Mas alguém está assistindo, sabe? E beleza se tu não tiver reconhecimento para isso, né? Mas alguma hora alguém está te escutando, sabe? Alguém está te escutando. Então, isso é importante, assim, principalmente para a carreira desses poetas, assim, desses lugares tão marginalizados como Roraima, né? É bem importante. Elisa, assim como a Rafa Black, você também está participando do álbum Caminhos, né, em parceria com a Bud Sativa. E Espelho é a faixa que encerra o álbum, né? Conta pra gente também como foi essa experiência para você. Mais uma vez, essa coisa de timing, né? Essa coisa de viver mesmo. O João me ligou, assim, bem do nada. A gente não costuma se falar, né? Não somos muito próximos, então já achei estranho, assim, receber uma ligação dele. Atendi e era sobre isso, né? Eles estavam preocupados, porque até então era um projeto formado apenas por homens. Então, eles estavam preocupados com a questão da representatividade de gênero, né, no projeto. E aí já me adiantou que a Rafa também já estava dentro, e aí eu nem tive que pensar, né? Sempre quis trabalhar com spoken words, né? Assim, do ano passado para cá tem sido cada vez mais crescente a minha vontade de trabalhar com os spoken words. Então foi incrível, porque primeiro eu achei que eu fosse só colar com composição, né? Achei que fosse ser outro intérprete, e não, era para a gente mesmo interpretar a nossa composição. Então foi muito legal, foi uma experiência ímpar, assim, sabe? Trabalhar de forma tão colaborativa e consciente, né? Porque o Projeto Caminhos é um projeto que pretende falar sobre saúde mental, e ele foi pensado dessa maneira super responsável, né? A gente não fez as coisas assim aleatoriamente, né? Teve todo um cuidado de como a gente ia trabalhar com as palavras, porque trabalhar com palavra é trabalhar com o sentimento dos outros, né? Então, você tem que tomar muito cuidado, assim. Então, foi isso, assim, a gente... Tem os meninos que fazem os beats. Eu selecionei um beat do Kakil. Mentira, do Golby. E primeiro tentei fazer uma composição original para ele, mas achei que estava ficando um pouco diferente do tom que a gente precisava. E aí eu já tinha esse texto de uns meses atrás. E aí pensei, vou tentar encaixar isso aqui nesse beat. Aí deu certo. Aí era uma faixa sem nome, e aí posteriormente o Golby sugeriu que a gente chamasse Espelho. É uma faixa bem forte, né? Eu considero como um gritão poético, assim, e me identifico muito com o que você
canta ou recita na faixa. Na faixa eu também pude perceber um posicionamento seu enquanto feminista, né? Tem um verso que você canta e você fala sobre essa palavra. No seu trabalho como um todo também dá para perceber alguns posicionamentos seus, né? Enquanto feminista. Eu queria saber como é que o feminismo ele está presente na sua vida pessoal e também no seu trabalho enquanto poeta. Eu espero que dê para perceber que eu sou uma feminista em qualquer texto meu. Eu espero muito assim que não seja uma coisa só de esse e esse e esse texto. Eu acho que finalmente eu me reconheci enquanto feminista em 2015, que foi o mesmo ano em que eu me reconheci poeta, né? Eu estava passando por uma transição assim de ideológicas, principalmente assim muito profundas, e tanto a poesia quanto o feminismo surgiram nesse mesmo tempo. Com certeza não é uma coincidência, sabe? Não acho que seja. Para mim não existe outro jeito de existir, assim, não tem como eu não ser feminista, porque acho que já passei desse ponto, já vivi muita coisa, e aí a gente vai percebendo, né, como o mundo opera em relação às mulheres. E como a arte imita a vida e a vida imita a arte, e é tudo uma mímese, e não tem mesmo como você dissociar você enquanto pessoa do seu eu poeta, né? Por mais que algumas pessoas tenham personas e etc., as personas são parte de quem você é, né? Então você é o que você é mesmo, sem escapatória. Então não tem como eu não ser feminista, né, no que eu escrevo. E como eu me exponho muito assim a conhecimentos sociais, antropológicos, isso está sempre ali na minha poesia, porque isso ressoa. E aí eu acho que vibra. Acho que tem muito disso, né? Quando a gente produz arte, ela também fala das nossas vivências e experiências pessoais. É claro que literatura também acaba sendo ficção, mas também tem um pouco de realidade, né? Como você falou, a vida imita a arte imita a vida. Mesmo na ficção, né? Não tem como um escritor conseguir se dissociar 100% de algum de seus personagens, né? Ele precisa, em algum momento, ao menos ter percebido algo, sabe? Isso já diz muito. Então, acho que é um caminho sem volta, assim, e é uma bobagem que não consegue vincular as coisas, sabe? Acho uma bobagem. Nossa, obrigado, Elisa. Obrigada a você, amor. Diz pra gente qual é o teu @ nas redes sociais, pra gente te seguir e conhecer seu trabalho. Tenho trabalhos no YouTube, Elisa Coimbra. Tenho trabalhos no Instagram, que é Elisa Coim, com M no final. Tenho Facebook, mas não importa. Tenho um LinkedIn, que também não importa. As duas plataformas que eu publico o meu trabalho é Instagram e YouTube. E pelo Instagram tem o Linktree, então lá você consegue ter acesso a tudo mesmo, aos livros, aos vídeos, ao curta, ao que esteja rolando no momento. Obrigado, Elisa. Obrigada, amor. Eu que agradeço. Desafiamos aos nossos convidados a escreverem um poema na hora. Um poema colaborativo. Cada um deles precisava, ao menos, escrever um verso. Será que vai ficar bom?
Eu tive que escrever um poema numa noite sem lua, e o crepuscular do rosa ao azul anunciou que não há gramática para a performance das palavras, nem letras que defina tudo no mundo, e que é preciso que se assuma diante do desconhecido a nossa ignorância. Lição. Para finalizar o nosso bate-papo literário, agora vamos ter um bate-volta com os nossos convidados. Eu vou fazer uma pergunta bem simples e vocês me respondem na hora, tá bom? Pode ser? Pode. Ok. Signo. Gêmeos. Câncer. Virgem. Um livro. E Eu Não Sou Mulher, da Bell Hooks. A Antropologia dos Sentidos, David Breton. Livro do Desassossego, Fernando Pessoa. Uma música. Movimento BK, que é um rapper. Difícil. Não fui eu, Tinta Preta. Amigo, eu sou péssimo com favoritos. Mas não sei. Somebody Told Me, The Killers. Sinônimo de amar é... Amor. Sofrer. Acho que viver. Poesia, gente. E sinônimo de sofrer é... Desigualdade. Descompasso. Acho que é incompreender de alguma forma. Uma meta. Formatura. Uma meta... ser paga mais vezes para fazer poesia. Aprender mais línguas. Para finalizar, o que podemos esperar de Rafa Black, Felipe Thiago e Elisa Coimbra em 2021? Ou não devemos esperar nada? Bem, para 2021, eu já tenho programado o lançamento de Inominável, que é o meu próximo livro, né, depois de Poema Indireta, que deve sair agora em abril ou maio, né? Devo fazer o lançamento virtual, enfim, vamos esperar como vai ser. E a preparação para um próximo livro, né? Eu pretendo voltar a escrever contos, que é uma coisa que eu trabalhava antigamente, que eu não tenho explorado com tanta intensidade, que para 2021 eu pretendo fazer. De Rafa Black, ainda nada. Tô muito no... Acho que se chama ano sabático, né? Que é preparação. Ainda sou muito nova, tenho 19 anos. E eu senti que eu estou muito despreparada para a área que eu quero trabalhar, que é os movimentos, que é o social. E por ser tão nova, ainda não sei tanto do mundo, não tenho tanta vivência. Então, se eu começar a lançar alguma coisa, é no aleatório, é no sentir mesmo. E achar que aquilo, no momento, estou preparada, vou lançar. Então, não esperem nada, mas pode vir tudo. Como o ano de 2020, que foi muito aleatório, teve muita palestra, teve muita live, teve disco, que foi no aleatório, gente. Desculpe. A expectativa aqui já existe, desculpa eu. Desculpe eu. Menina, então, uma loucura, eu acho. Eu quero lançar um livro, provavelmente muito em breve vou lançar um livro. Quero filmes, quero spoken words, quero workshops, quero oficinas, quero tudo. Então, estou me preparando, entendendo a necessidade de cada projeto e ainda me reorganizando com um cronograma, porque nunca é a primeira versão, né? Nunca dá certo, mas coisas virão, determinantemente virão. E queremos margens também, né? Para esse ano. Por favor. Margens. Fanzaço aqui. Cria. Eu acho que
Eu acho que cabe a gente só aguardar, então, né? Acho que vocês são vocês são grandes potências e estou muito grato de ter vocês aqui comigo. E é isto. Mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigada a você, amor. Obrigada a vocês dois. Vocês são maravilhosos, todos envolvidos nessa produção. Agradeço, me sinto honrada, honro de volta o convite. E é isso. Estamos juntos. A gente se vê, né? Eu agradeço o convite mais uma vez e espero que espaços como esses aconteçam com outros poetas, né, que gerem mais oportunidades e que haja mais fomento à cultura e à literatura em Roraima, né, que esse movimento só cresça e que a gente consiga realizar mais parcerias pagas com fomento, como a Elisa comentou mais cedo, né, que a literatura não é só abstração, né, a arte não é só abstração, a gente não vem por intervenção divina, não baixa na gente, né? Há labor, há trabalho, há muito trabalho, na verdade. Estudo, e a gente pesquisa. espera, exatamente, a gente espera que a gente consiga fazer essa roda girar, mas de maneira bem satisfatória para todos os lados. Sim, só agradecimentos. E sempre lembrar que cultura não é hobby, arte não é hobby. Você tem todo um estudo atrás, tem toda uma preparação, tem cursos. E sempre agradecer as pessoas como a Elisa, como o Felipe, como Eli, que disponibiliza os trabalhos deles gratuitamente. Que, como a Elisa falou, ainda é muito elitizado, a gente romantiza muito e acha que está muito longe. Até da academia, que eu sou caloura em história. E quando eu entrei, eu fiquei tipo, meu Deus, eu estou na universidade. Eu sempre sonhei em estar aqui, mas eu nunca achei que ia ser possível realmente. Que parece algo tão perto, mas tão distante ao mesmo tempo. E que esse fomento, e isso lembrar que a cultura, ela tem muito a nos oferecer, não só como alguma coisa a ser trabalhada, alguma coisa como ser humano, que fica muito nesse negócio de ter, de construir, de dinheiro, disso, mas esquece o lado emocional, o lado pessoa, que lembra que isso que é arte, quando a gente coloca o que é ser o ser humano como vivência, como nós. E acaba conhecendo outras pessoas, que no caso aqui são outros poetas, outros artistas, que têm vivências semelhantes, porém diferentes e únicas, singulares. Muito obrigada. A gente também agradece ao Espaço Marupiara Cultural e a Natasha e ao Hugo, que estão nos bastidores produzindo esse nosso programa. Obrigado, gente. É isto.